Falar sobre o tratamento, agora como a gente tinha combinado, o tratamento infelizmente, do câncer infantil, agora no terceiro bloco. Mas antes de falar no tratamento do câncer, Rafael, até a gente estava brincando no intervalo, né? Que é uma coisa importante para o homem, né? Aconteceu na minha família de menino, de primo que nasceu e não se palpava o testículo, que a gente chama de testículo criptorquídico, né? Que é o testículo fora da bolsa escrotal. Quando é que se trata isso? Quantos % dos meninos apresentam esse tipo de coisa? Qual é a importância de fazer E muitas cirurgia? vezes também como é que a mãe vai saber que o testículo está fora, por exemplo, porque nesse caso era uma mãe separada. Ela provavelmente não sabia como é que era. Mas ali passou, nosso primo, na verdade, passou despercebido pelo pediatra, pela mãe. O pediatra podia ter visto, entendeu? É verdade. Porque a mãe ali provavelmente era falta de conhecimento. A mãe não tinha muito conhecimento. Falta de conhecimento, mas o pediatra é um erro crasso. O né? pediatra podia ter A gente tem assim, em cirurgia pediátrica, a gente chama de patologia da região inguinal. Em termos assim de cirurgia pediátrica, é o mais frequente que a gente tem em consultório, são as hérnias inguinais, são as hidrocélices e são os testículos ectópicos ou criptorquídicos. A diferença do ectópico quer dizer que ele está no lugar errado e o criptorquídico quer dizer que ele está escondido, ele não está na bolsa. Falando de tumores, então, o ideal é que seja avaliado por um cirurgião pediátrico, porque a gente consegue diagnosticar, diferenciar a hérnia inguinal da hidrocele comunicante, dos tumores do testículo. O testículo criptorquídico é aquele testículo em que a gente palpa... Hidrocele é aquela boa água, né? Líquido. É um acúmulo de líquido no testículo e muitas vezes ele é muito duro, muito tenso. Aí seria o que a gente chama de hidrocele não comunicante. Geralmente no bebê ela é dura e tensa ao nascimento e até 1 ano e meio ela desaparece. Se não desaparecer até essa idade se opera. Ou a gente nota que o testículo ele enche de líquido e esvazia. Isso se chama hidrocele comunicante. Essa seria, ou a gente trata como uma hérnia inguinal. Então, a criança ou com hérnia inguinal ou com hidrocele comunicante, ela é operada ao diagnóstico. Não interessa se ela é um prematuro de 1,5 kg. Por quê? Porque as hérnias, elas são as causas mais frequentes de obstrução intestinal nos primeiros 6 meses de vida, de encarceramento e de necrose de alça. Então, a gente faz o diagnóstico e opera. Quando o testículo criptorquídico, a gente faz a palpação, muitas vezes a mãe chega e diz... Ou até o pediatra, a bolsa escrotal está vazia. Mas aí a gente tem que diferenciar entre duas coisas, que seria os testículos retráteis e o testículo criptorquídico. O testículo retrátil ele é um testículo em que, em situações de estresse, nós como moramos em cavernas, nós precisamos correr de leão, de tigre. Então, o que acontece? Em situações de estresse, existe uma musculatura que traciona o testículo e deixa o testículo mais preso ao corpo numa situação em que tem que correr para não machucar. Né? Então, nós somos o que os nossos antepassados foram, que se chama testículo retrátil. Isso aí com o tempo passa. É muito fácil, a gente palpa a região inguinal, leva o testículo até a bolsa escrotal. Se ele desceu até a bolsa e ficou ali, a gente soltando, faz uma cócega na coxinha da criança, o testículo sobe. Esse é um testículo retrátil. O testículo criptorquídico, ele nunca vai à bolsa. A gente tenta e não consegue descer. Alguns testículos eles são intraabdominais, eles estão dentro da barriga da criança, porque a origem testicular é mais ou menos junto do rim. Então esse testículo ele desce e daí as patologias de região inguinal. É a descida do testículo até a bolsa escrotal. Se ele está preso, não vai de maneira nenhuma, a gente tem que operar. Quando opera? Hoje em dia, até alguns anos atrás se dizia assim, até os 2 anos. Hoje em dia a gente opera após os 6 meses. Por fatores de facilidade até de operar. Porque a região inguinal da criança, do bebê, ela é mais curtinha do que de uma criança mais velha. Então, o ideal seria operar antes dos 6 meses, aos 6 meses, por quê? Após os 6 meses, o testículo ele começa a sofrer alterações nas células produtoras de espermatozoides. Com risco de não poder depois ter filho. Quando bilateral de infertilidade. Mas a gente sabe o seguinte, que o testículo criptorquídico, ele por si só já é um testículo mal formado e que ele tem uma chance de 4 a 8 vezes mais da população em geral de ter tumor. Ou seja, a gente tem 0,5% de chance de ter tumor de testículo. Um paciente que tem um testículo criptorquídico, ele tem uma chance de 4
de 2 a 4% mesmo que ele tenha sido mesmo operado. Mesmo tendo sido operado. Então, qual é a vantagem de operar? A vantagem é produzir espermatozoides e estar no local mais fácil de palpação, para identificar se existe ou não um tumor ali. Não quer dizer que todo paciente que tem o testículo preso vai ter tumor. É uma incidência pequena, mas que a gente tem que ficar de olho. Perfeito. E, Adriana, a gente tinha começado a falar sobre o tratamento dos diferentes tipos de câncer ou de neoplasia. Vamos reprisar de novo? Quando é que a gente faz quimioterapia, radioterapia, cirurgia? E vamos desmistificar de novo, né? Como tu estava falando, quimioterapia... a gente falou que quimioterapia... Eu perguntei no intervalo, né? Tu falou que quimioterapia no quarto, mas ele tem que estar hospitalizado normalmente? Não. Assim, bom, então existem esses 3 tipos de tratamento que a gente não tem como falar nesse momento, porque é um assunto extenso, mas para cada tipo de doença existe um tipo de tratamento. Tem doenças em que a gente tem que usar tanto a quimioterapia, quanto a radioterapia, quanto a cirurgia. A quimioterapia é usada geralmente na grande maioria dos pacientes e é só um remédio que se corre. Pode ser tanto na veia, quanto pode ser via oral, comprimido. Então, dependendo da fase do tratamento, o paciente faz aquele remédio internado no hospital, e é um remédio que corre na veia, como se fosse um sorinho. Algumas fases do tratamento, o paciente vai tomar a quimioterapia, ou seja, é uma quimioterapia em comprimido que ele faz, toma na sua casa, e alguns pacientes têm que ficar internados e outros fazem no hospital e vão embora, que a gente chama de quimioterapia ambulatorial. Então, para cada tipo de doença existe um tipo de tratamento. A radioterapia é o que a gente chama de tratamento local, porque tu vai jogar aquele tanto de raio que tu tem para jogar em determinada área do corpo, como um tumor ósseo, ou então o retinoblastoma, que é aquele tumorzinho que o Dr. Rafael tinha falado, que dá no olhinho da criança, que tu tem como fazer uma radioterapia só naquela localização. Então, uma coisa que é bem importante a gente dizer é que quimioterapia não é nada demais, não é um efeito mágico ou uma coisa que a gente tem que colocar a criança numa máquina, porque as mães perguntam, mas doutora, é aqui mesmo? Não tem que ir para algum lugar fazer? Não, é ali mesmo, é no quarto, corre na veia. Mas eu acho que, assim, o que mais se gera comentários na mídia e mais dúvida nos pacientes é sobre o tratamento da leucemia e o transplante de medula, porque se ouve muito falar sobre transplante, doação. Então, assim, não é todo paciente que vai precisar, como eu estava dizendo. Alguns tipos de leucemia na infância têm 80% de chance de cura só com quimioterapia. Então, você não vai usar o transplante. O transplante se usa para alguns tipos raros de leucemia, já de cara tu indica aquele tratamento depois de uma quimioterapia, e para leucemia que estava curada e voltou. Bom, aí realmente tem que ser realizado o transplante. E em Porto Alegre, a gente tem 3 lugares que realizam essa coleta de... Primeiro de tudo, o que os familiares podem fazer, ou as pessoas em geral que querem doar a medula ou saber se são compatíveis. Primeiro tem que conversar com o seu médico para saber se aquela criança tem indicação ou não de realizar o transplante. Se você é só um voluntário que quer deixar cadastrado, existe. Você pode doar na Santa Casa, no Hemocentro e no Hospital de Clínicas. Mas isso vai ficar em cadastro e é um exame de sangue normal que se realiza. Isso a tipagem para saber se você é compatível ou não com aquela pessoa. Mas voltando a se dizer, o transplante não se usa para todos os pacientes. Leucemia tem sim cura com quimioterapia. Tu só usa em casos especiais. O transplante é feito aqui no estado já? Sim, o transplante é feito tanto na Santa Casa, quanto no Hospital de Clínicas, quanto no Conceição. Mas assim, o único lugar em que você pode cadastrar o paciente, por exemplo, se ele não tem um doador que seja familiar, um irmão, na maioria das vezes, é o Hospital de Clínicas. É o único lugar em que a gente pode cadastrar o paciente para que ele entre num banco
de busca nacional e internacional de um doador compatível. Os outros centros, a Santa Casa, o Hospital Conceição, a gente realiza os transplantes entre familiares, digamos assim, mas não a busca. A inscrição é realizada no Hospital de Clínicas. E a quimioterapia continua provocando, ou o que a gente vê, que uma das complicações da quimioterapia são aquelas sintomas, náusea, queda de cabelo. Toda a quimioterapia provoca isso? Não é todo tipo, mas a grande maioria. Mas uma coisa muito boa é que o cabelinho que cai volta a crescer. Depois que você terminou o tratamento, ele volta a crescer. E por que cai? Porque a quimioterapia, ela mata as células que estão multiplicando muito rápido, porque o câncer é isso, é uma célula que está multiplicando muito rápido. E o nosso cabelo são células que se multiplicam todos os dias. Então, a quimioterapia ela vai estar provocando efeitos muito bons, que é esse de estar matando o tumor, mas também ela vai ter esses efeitos colaterais ou indesejáveis, que é a queda de cabelo, a náusea, e é um enjoo que é provocado porque ela atua dentro do sistema nervoso. Essa quimioterapia não é um enjoo do estômago, mas hoje a gente tem remedinhos para vômito muito potentes, que não são os remédios comuns que se usa em casa, são remédios que protegem tiram quase que totalmente a sintomatologia do paciente. E isso é muito bom, o que não se tinha há 10 anos atrás. Só de ter aquele mal-estar que dava, que a gente via em filmes, né? Isso marca muitas pessoas, né? Na realidade, você ainda tem esse mal-estar, mas é uma coisa, hoje em dia, é muito menor. Mas eu acho que o principal vai cair o cabelinho, mas isso é o de menos. Na realidade, o cabelinho cresce quando... Um mês depois que tu terminou o tratamento, já começou a crescer, a criança já está normal e isso é o principal. A vida da criança. Não, o principal é curar, né? E saber que tem Exatamente. cura. E importante também, eu acho que o mais importante que eu acho que tem que ficar do programa, né, Adriana, é as pessoas saberem que não mata, que tem cura desde que pegue cedo, que as mães procurem, isso. Né? Exatamente. Que não... E a maioria das crianças tira de letra. Né? Se comporta muito bem, né? É diferente do adulto, assim, eu vejo, porque eu faço cirurgias muito extensas, cirurgias enormes. A criança vai lá para a UTI, no outro dia ela já está no quartinho, no outro dia ela já está correndo, brincando. Então a criança ela tem ela sofre menos que o adulto, eu acho. O componente psicológico dela, da palavra câncer, é muito menor. Né? Na realidade, quando eu falo em câncer, a gente tem uma bagagem grande. E a criança... Se falar câncer ou uma pneumonia, para ela vai funcionar da mesma maneira. E o tratamento cirúrgico da criança é um tratamento oncológico radical, como se faz no adulto. Né? Se faz cirurgias extensas na criança. Hoje em dia a gente tem instrumental diferenciado, a gente tem maneiras de operar diferentes e a criança ela se recupera muito rápido. Muito rápido. Em termos, inclusive, de dor, a criança ela se distrai, ela brinca, então... Quais são os tipos mais comuns de neoplasia, de câncer que se opera, Rafael? Na minha área, que é a cirurgia pediátrica, tirando a neurocirurgia, né, nós temos os tumores abdominais, né, que é o tumor de Wilms, que é o tumor no rim, que é na faixa etária dos 2 anos, 3 anos, 4 anos. Tem o nefroma mesoblástico, que é aquele tumor que a criança já nasce com o tumor. Tem as neoplasias de suprarrenal e as de fígado. São esses tumores que a gente opera mais frequentemente. Os maiores tumores, o que mais dão trabalho, são os do rim e da suprarrenal. Porque esses tumores eles podem crescer para dentro de vasos, principalmente a veia cava, que é a maior veia que a gente tem no corpo. E muitas vezes antes do tratamento cirúrgico, a gente faz quimioterapia e se reduz. Muitas vezes não tem essa redução. Então a gente tem que fazer cirurgias mais radicais. E o interessante é isso, que algumas vezes a gente tem que fazer cirurgias com crianças até com circulação extracorpórea, porque a gente tem que interromper quase todo o fluxo de sangue abaixo do diafragma da criança, e a criança 2, 3 dias depois ela está indo para casa. O que o pessoal costuma perguntar normalmente, como eu faço cirurgia, como eu disse, graças a Deus, hoje em dia só estética, acho que a minha parte de doença eu já fiz na época da Santa Casa, Cristo Redentor, pronto-socorro, hoje em dia eu faço só perfumaria. Mas o que o pessoal pergunta muito é se está muito diferente.
Claro, se modificou muito, a anestesia é uma anestesia mais suave, menos agressiva. O cirurgião tem equipamentos melhores hoje em dia, até de fazer acompanhamentos, né? Até para extracorpóreo, isso eu acho que uma coisa que quando se começou a fazer, era 1 ou 2 hospitais que faziam. Né? E também o treinamento, né? É óbvio que quem opera, assim como quem atende clínica, cirurgia é uma coisa, é uma praxiterapia, né? Quanto mais o cirurgião faz, teoricamente melhor ele deve operar. Quer dizer, imaginar que o cara está fazendo mais cirurgia e está piorando a habilidade é uma coisa que não existe, né? É como nós conversamos no começo, eu me dedico muito a tumores e me dedico à urologia pediátrica. A gente faz muito isso, né? Apesar de serem tumores mais frequentes, menos frequentes, mas é muito importante ter uma equipe, um local, um hospital apropriado para operar. Né? A gente não vai operar uma criança em qualquer local. Né? A gente tem que ter a equipe cirúrgica, a equipe anestésica, o material cirúrgico e o pós-operatório interessante, bem articulados para que essa criança evolua bem. Né? Obviamente, assim, que técnicas evoluíram, a formação do cirurgião pediátrico mudou, que hoje em dia o cirurgião pediátrico, para poder ter o título de especialista, ele tem que fazer cirurgia geral e fazer a residência de cirurgia pediátrica depois. São 5 anos de formação depois da faculdade. Importantíssimo. Mas a realidade é por isso que a gente trabalha junto, porque em algum momento eu vou fazer a quimioterapia, o paciente vai ter que ser operado e depois ele vai voltar para o clínico. Então, o tratamento é conjunto, ele tem que ser realizado multidisciplinar, ele tem que ser realizado na criança. Geralmente não se usa, a gente não trata as crianças em clínicas oncológicas, porque a gente precisa de uma estrutura um pouquinho maior. Então esse é o nosso, a gente acaba jogando, né, com isso assim. Então o clínico, o cirurgião, o paciente opera, volta para nós que somos clínicos e acaba reavaliando com o cirurgião. E muitas vezes dá até casamento. Trabalha junto da casamento. E formou um casal muito bonito, viu? Um belo casal. Muito obrigada. Olha, mas a gente quer agradecer muito a presença de vocês. Na verdade, o programa estava tão interessante que passa voando. Quando a gente vê, passou 1 hora. Mas o assunto era muito interessante, muito importante, de muita utilidade pública. Eu tenho certeza que as mães que estavam assistindo, as avós, ficaram ligadíssimas. As avós e os avós também, né? Ficaram ligadíssimos, e é muito importante que a gente cuide, né, que a gente avalie, que a gente examine as crianças e até as professoras, né, de escolinhas que estão assistindo, para também estarem tirando a temperatura, cuidarem as crianças e qualquer alertazinho correr no pediatra, né, sem dúvida nenhuma. Mas muito obrigado pela sua audiência e, por favor, entre no nosso site www.programavivamais.com.br e participe, né, dê ideias de pauta, peça para que eles voltem. Se você ficou alguma dúvida, mande pergunta e não esqueça, clique no Assista Aqui que tem todos os programas que nós já gravamos, assuntos interessantíssimos e os profissionais vão voltar. Então, mande perguntas também. E até o próximo sábado. Pra mim, economizar é comprar bem bonito, bem suculenta, bem cheirosa, bem rapidinho. Pra mim, economizar economizar é comprar bem graúda, bem saudável, bem assado. bem divertido. Economizar é comprar bem.